Tá bom. Kelly, bem-vinda então. A palavra é sua. Fica à vontade, vamos aprender bastante com você. Tá bom. Boa tarde, gente. Boa noite para vocês, né? Eu vou falar um pouco então para vocês sobre Reiki. O áudio está bom, pessoal? Tá dando para ouvir bonitinho? Tá bom. Então eu vou explicar um pouco para vocês sobre Reiki, o que é e vou dar alguns exemplos para vocês. E eu pretendo fazer isso, daí no final eu vou procurar deixar um tempinho para vocês me fazerem perguntas se vocês tiverem, é claro, tá? Então, primeiro eu coloquei aqui, né, a logo do projeto. Eu sou muito grata à Roberta por ela ter me convidado para fazer parte. No começo eu nem sabia direito o que que era, eu falei, vamos lá, tem bicho, eu tô junto, porque eu adoro. E então eu fui professora por 25 anos, professora de inglês, e depois eu parei de ser professora, fiz a transição e agora eu sou terapeuta. Então, a primeira terapia integrativa que eu fiz foi o Reiki aqui no México mesmo. Quando eu morava aqui, eu fiz os cursos de Reiki, os dois primeiros níveis. O Reiki tem níveis, assim, depois eu vou explicar, mas esse Reiki que eu pratico tem níveis e os dois primeiros eu fiz aqui. E depois eu fiquei bastante tempo, voltei para minha vida normal. Eu fiz para mim mesmo, para aplicar em mim, na minha cachorrinha, que tinha feito uma cirurgia. Na verdade, foi até por causa dela, e porque ela tinha feito uma cirurgia no joelho e eu também. Eu tive uma dor no joelho, eu não fiz cirurgia, mas ela fez a cirurgia no joelho e eu tive uma dor. E aí fui fazer por causa disso. E fiquei por 4 anos assim. Depois, só quando eu voltei para Araraquara, que eu continuei complementando, e daí eu mudei mesmo, fiz transição de carreira. Então, agora hoje eu trabalho com várias outras terapias, mas o Reiki é sempre a base do meu trabalho, porque eu sou apaixonada. Então, a Roberta me chamou e falou, nossa, é muito fácil para mim, porque eu sou muito, muito apaixonada mesmo por Reiki. E espero que vocês sintam um pouquinho desse gosto. Então, eu coloquei aí o símbolo da Associação Brasileira de Praticantes de Reiki. Eu sou mestre associada, porque, assim, como eu falei para vocês, tem níveis, né? Então, quando a pessoa é professora de Reiki, no Reiki a gente fala mestre. É só por isso. Mas não tem nada de mestrado, não. É só porque quem dá aula de Reiki fala mestre, tá? Então, por isso que tem ali no selinho, tem mestre associado, porque você pode ser ou praticante de Reiki ou mestre, e daí você pode dar aula. Então, eu coloquei aí, é engraçado que esse post foi hoje, da ABP Reiki, eu falei, não, só vou colocar na apresentação. A ABP Reiki, então, é uma associação, foi formalizada no ano passado, num congresso que foi feito na Unesp. Então, foi feito um congresso na Unesp de Marília, o primeiro congresso de Reiki, né, para formalizar a formação da associação. Então, é legal porque existem outras associações, mas ela está vinculada à academia, né? Então, é muito legal por causa disso. E então, hoje, no post de hoje, eles colocaram o documento de 2007 da OMS, em que já em 2007 a OMS já reconheceu o Reiki, não só o Reiki, como tantas outras terapias integrativas, a importância dela no tratamento das doenças, né, para ajudar, como uma terapia complementar, que nem eu sempre falo, não é alternativa, porque se a gente fala alternativa, dá a entender que você usa ou essa ou aquela, e não é essa a intenção do Reiki, é complementar ou integrar, né, com as outras. Eu gosto muito de sempre frisar isso, porque não é alternativa, gente, tá? Então, tem essa citação desse documento da OMS no post de hoje, e depois, em 2017, foi publicada uma portaria do Ministério da Saúde, em que então integrou não só o Reiki, como outras práticas também, PICs, né? Chama PICs hoje. Inclusive, eu estou até fazendo faculdade hoje disso, porque agora tem esse curso superior, que é o Tecnólogo em Terapias Integrativas e Complementares. Porque em 2017 foi feita essa portaria para permitir, então, para permitir, não, mas para permitir a aplicação do Reiki e de outras terapias integrativas no SUS. Então, hoje, tem muito. Araraquara tinha,
mas está parado, pelo que eu estou sabendo. Mas até o ano passado tinha. É um lugar bem legal, com um trabalho voluntário. Por enquanto, pelo que eu sei, nenhum lugar é remunerado. As pessoas vão, os terapeutas vão de várias práticas integrativas, mas eles não recebem, não são remunerados, mas eles fazem o trabalho voluntário e ajuda muito, muito, muito. Sempre lota, quando tinha em Araraquara era sempre muito lotado. Mas por enquanto, pelo que eu estou sabendo, está meio parado. Não sei se continuou, mas enfim, é isso. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre a história, então, do reiki, tá bom? Para vocês entenderem o que que é. Eu não sei se vocês sabem o que que é reiki, né? Reiki é uma palavra japonesa. Depois eu vou explicar, tem um slide ali na frente que eu vou explicar o que ele significa, então eu vou explicar de onde vem um pouquinho da história dele. Esse senhorzinho que está aí no slide, eu coloquei a carinha dele, é o Mikao Usui. Foi a partir dele que o reiki se expandiu e hoje existem muitos e muitos outras linhagens de reiki. Mas eu trabalho com o que chama reiki Usui, que é o que vem dele. Mas existem outros, não significa que um é melhor que o outro. É, são apenas maneiras. Na verdade, quando ele trouxe o reiki, ele falou: Isso vai se expandir muito, muito, muito. É o que está acontecendo hoje. Então, ele nasceu em 1860. Ele estudou, ele ficava, ele teve várias e várias formações e ele queria aplicar essa questão de cura com as mãos, mas na época só tinha, o que ele percebia que as pessoas quando faziam essa cura com as mãos, a sua energia vital ia junto. Então, e ele falava, não, mas tem que ter um jeito, tem que ter um jeito de ser diferente isso, porque quando você acaba de fazer o tratamento na pessoa, você está exaurido. Então ele acabou, nossa, ele estudou, ele foi para a China, ele foi para a Índia, ele ficou fazendo retiros e aqueles momentos de jejum. Então, em um momento desse, em que ele ficou lá, de volta já no Japão, em um monte lá que hoje tem um monumento a ele, vai um monte de gente estudar reiki lá nesse monte, que chama Monte Kurama. Ele estava lá nesse monte, ele ficou 21 dias fazendo meditações e jejum, e aí, nesse momento, ele recebeu essa revelação de como que ele podia fazer a cura com as mãos. E foi isso. E a partir disso, ele começou a ensinar pessoas. Teve um terremoto no Japão bem a seguir, e aí ele começou a aplicar o reiki em muita gente. Ele foi homenageado, virou até, assim, autoridade política na época, porque vocês sabem, né? A maioria das pessoas acompanha o trabalho da Rô. Os orientais, eles têm outra ideia de saúde e doença, né? Então, já era nessa vibe aí de como é vista saúde e doença no Oriente, né? Então, eles aceitaram muito tranquilamente quando ele veio com o reiki para aplicar lá, porque já existia reiki, mas não do jeito que ele formalizou. Já é muito antigo essa história de reiki, né? A palavra reiki, mas como o uso e formalizou, como ele aplicou, foi a partir desse momento que ele teve lá no Monte Kurama, né? E aí, como teve esse terremoto e ele começou a aplicar em muita gente, ele ensinou, olha, ele ensinou mais de dois, e como ele falou que seria expandida a técnica, né? Foi mesmo. E aí mas só que tem um aluno dele, que é o próximo slide, pode passar, Roberta, que foi o que o Shujiro, o Hayashi, ele era médico. Então, aí ele formalizou, uma das minhas alunas falou médico e virginiano, e depois a gente foi ver, não, é virginiano, sei lá, mas era mesmo. Ele sistematizou, colocou, assim, posições direitinho das mãos, porque o Uzui fazia do jeito dele lá, ele já dominava a técnica, mas o Hayashi, ele formalizou assim direitinho e fez mesmo posições. Hoje, quem aprende, por exemplo, o nível um, a gente ensina as posições certinhas. Depois a gente acaba ensinando a fazer de uma maneira mais intuitiva, mas para começar, os primeiros praticantes a gente ensina dessa forma, da forma como o Hayashi ensinou.
tá? Mas o que que acontecia? Era só uma coisa de japonês, era só deles, fechada, e só para homens. Só tinha homens. Até hoje ainda tem lá no Japão uma parte, né? Porque o Uzui formou muitos alunos. Então tem ainda uma escola, uma linhagem que ainda segue bastante tradicionalmente, não exatamente o que o Hayashi propôs. Mas imagina, gente, ó, tá aí, eu coloquei assim, na década de 30, tá? Então imagina isso, ó, antes da guerra, né? Antes da guerra. Então vamos pensar no contexto cultural. Como é que depois vem o negócio japonês para cá, para nós? Que se expandiu, na verdade, a primeira pessoa que foi, que trouxe, que tirou de lá e trouxe para cá, para nós, foi uma americana. Então, tem essa questão histórica. Mas ela morava no Havaí, daí pior ainda, né? Ela era havaiana, então, mas só que ela tinha origem japonesa. Então, ela foi. Pode passar, Roberta, para o próximo. Então, foi a Takata que foi a pessoa que trouxe, ela trouxe o reiki para nós, para o Ocidente. Então, tudo que a gente conhece de reiki hoje foi através dela. Então, foi uma mulher que foi lá e ela tinha um problema de saúde. Como ela tem a origem japonesa, ela quis ir para lá, para o Japão, para se tratar. E lá ela foi tratada com reiki. Aí ela queria aprender. Ela foi no hospital que o Hayashi coordenava. E ela pediu para ele ensinar. E aí ele, mas é só para homem esse negócio. E ela insistiu porque ela queria trazer para cá. E aí ele permitiu. Então ela trouxe, mas com toda aquela história, né? Todo o contexto que tinha de coisas japonesas. Então ela acabou inventando um monte de história para ocidentalizar o reiki, para ele ser mais aceito. E ela, quando ela ensinou só 22 pessoas, porque ela cobrava US$ 10.000 para ensinar. Então, vocês imaginam, na década de 80, uma pessoa pagar US$ 10.000 para aprender reiki, né? Então, não foram muitas pessoas que pagaram. Depois, então ela formou, o que tem registrado é que ela formou 22 pessoas. Ela colocava esse preço e acabou inventando algumas histórias ali para ele poder ser mais aceito aqui no Ocidente, né? Só que depois que ela partiu, a neta dela também ficou, e aí já começaram as pessoas que ela foi formando já passaram a cobrar menos, né? E aí se expandiu mesmo, e é o que a gente tem hoje, assim, hoje não tem só o Reiki Usui, tem vários outros, mas enquanto estava ali com ela e essas pessoas que ela também formou, ficou assim. Hoje existem muitos outros tipos mesmo. O Usui tem níveis, mas os outros nem eu não conheço, assim, mas eu sei, por exemplo, eu faço parte de um grupo voluntário em Araraquara, a maioria das pessoas não é do Reiki Usui, e eles não têm nível. A gente fez outro dia até um bate-papo para discutir a diferença entre um e outro. Então, assim, esse é o embasamento histórico do reiki. Deu para entender? Falei muito rápido. Tá tudo bem? Então tá. É que eu tô aqui em tablet, não tá dando para ver a cara de ninguém, só tô vendo a Roberta, mas tá tudo certo. Pode passar para o próximo. Ai, ficou em branquinho, mas tudo bem. Ó, isso é o kanji do reiki, que é como se fala, né? São dois símbolos, né? A palavra reiki significa, então, rei para eles é energia universal, eles não falam Deus. Nós falamos Deus, né? Quem acredita em Deus fala Deus. Mas eles não falam, né? Eles não são cristãos, os japoneses. Então, eles falam energia universal e que é energia vital, tá? Então, esse é o símbolo do reiki. Ele tem dois desenhozinhos assim. Então, esse primeirinho que está lá em cima, ó, significa chuva, algo vindo de cima, água, porque a água também para eles tem essa questão de ligação com a ancestralidade, com os ancestrais mesmo, né? Essas, esses três quadradinhos embaixo, deixa eu ver se eu consigo mexer com o meu mouse, acho que eu não consigo. Esses três quadradinhos embaixo, isso, Roberta, ó, significa físico, emocional e a unicidade entre o físico e o emocional.
E depois esse outro desenho abaixo, ó, é o céu e a terra unidos. Esses tracinhos assim no meio representam pessoas trabalhando juntas, unidas, e entre elas é o céu e a terra. Então esse é o primeiro, o significado do primeiro. E o Ki, energia vital, o de baixo lá, de Ki, é grão de arroz. Esse desenho representa o grão de arroz, o mais embaixo. E o de cima é vapor, porque para eles o arroz é muito importante, né? Então, assim, é o que representa o físico, porque para eles o arroz é muito importante, é a representação do que é físico. E o vapor, porque cozinha no vapor, é o éter, o etérico, aquilo que a gente não vê. Então, representando tudo assim, a ancestralidade, algo que a unicidade, a união entre tudo que existe e o que é físico é o reiki. Então, para nós, em português, rei é energia universal e ki é energia vital. Os chineses falam chi, né? Os como chama? Indianos, como chama a religião de indiano? Eles falam prana, enfim. Então, assim, cada um fala tem um nome, mas é isso. Então, o que que é reiki? É a união entre a sua energia vital e uma energia maior que você pode dar o nome que você quiser, tá? Quando a gente não está muito bem, né, por qualquer motivo que seja, a gente fica sem ki. Então, a nossa energia vital vai para baixo. Então, por isso que é legal essa terapia, porque ela ajuda a restaurar o seu ki com a ajuda da energia universal, que essa nunca acaba. A sua acaba, mas a energia universal não acaba nunca, tá? É isso. Próximo. Eu acho que aí é um vídeo. Ah, não, esse é bonito. Coloca aí, Roberto. Não sei se dá o som. Você está compartilhando sem som, Roberto, acho. É só um pouquinho, minha gente. Agora. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Aham, Tá vendo, né? aham. Vou botar o som.
Roberta, ficou sem o som. Depois eu compartilho esse vídeo no grupo porque ficou sem o som. Não saiu. Mas tudo bem. Não, tudo bem. Acho que deu. Assim, depois eu compartilho o vídeo com o pessoal, tá? Depois eu vou compartilhar também o PDF, daí dá para ver, mas eu compartilho o vídeo também. Mas a ideia, o que eu era para entender a ideia Passou o dos vídeo inteiro sem fractais, né? som? Ele ficava cortando. Eu não sei se era só conexão, porque aparecia som, Ah, sabe? Então eu acho que foi a sua conexão. conexão. Provavelmente a conexão. Uhum, É, que pena. Depois eu mando o link. Uhum. é tão bonito, né? Sim, lindo. É um vídeo muito bonito. Eu coloquei esse vídeo porque é de uma série que eu assisti que fala sobre a proporção áurea, os fractais, e como estamos aqui, né, com esse monte de, a maioria é veterinário, a gente tem que mexer em termos científicos, né? Então eu achei legal trazer isso para vocês, tá? Por que isso? Porque tudo que é fractal, né? Tudo é fractal, né? Tudo que tem vida é fractal. Vocês lembram que a gente com um tempinho discutindo isso no grupo, assim, tudo que tem vida, então tudo que tem que é fractal, certo? Só que o que que acontece? Às vezes o que dá uma caidinha. Então, por que que é legal o reiki? Por causa disso, porque ele faz voltar, tá? E tudo que está nessa proporção, que é a proporção áurea, a gente fala que implode energia. Então, quer dizer, ele implode energia do universo. Entendeu? Então, tudo. Nós temos nós, né? Todo o nosso corpo ele tem capacidade de restabelecer bonitinho, desde que esteja predisposto a isso. Tá? Então foi por isso que eu quis trazer esse vídeo aí, mas depois a gente compartilha com eles. Pode passar para o próximo. A gente já viu isso, eu não sei se foi no grupo nosso que foi essa semana compartilhado, né, sobre o coração, foi? Que o coração é fractal, né? Todo o corpo é fractal, se você for avaliar, né? Mas existem algumas estruturas nossas que são bem mais fáceis de identificar o quão fractais eles são, né? E é isso. Enquanto eles estiverem nessa proporção, eles puxam carga elétrica do universo. E o que que faz o reiki? Exatamente isso, tá? Trazer de lado o universo para melhorar o ki. Essa é a proposta da terapia, tá? Pode passar. E aí eu gosto muito disso, porque assim, se a gente pensar, nós somos 70% água, né? Todo mundo fala isso. Batidão, essa história aí de que a gente é 70% água. Só que não é uma água normal, assim, né? Essa água aqui, né? É uma água estruturada e aí ela tem, é como se fosse uma membrana e essa água permite essas interações, essa comunicação entre cada célula do nosso corpo e entre o nosso corpo e outros, né? E aí, por nós somos 70% isso, a gente responde a campos sutis, a vibrações e a frequências, querendo ou não. Então eu sempre falo assim, o reiki, você não precisa acreditar. De boa, não precisa acreditar. Porque você é essa energia, essa frequência. Então simplesmente funciona. A única coisa é claro que se você está aberto, você está trabalhando na proporção áurea, então tudo vai funcionar melhor, óbvio. Mas não precisa acreditar. De verdade, não precisa. A única coisa que a gente fala assim que precisa é ter permissão. Porque uma pessoa pode enviar reiki para outra, aplicar reiki na outra, se ela dá permissão, senão não, tá? Pode passar. Então, eu coloquei aí, ó, o reiki favorece a reestruturação de padrões biológicos. A terapia reiki é uma técnica de imposição de mãos. Então, quando estamos presencialmente, a gente põe a mão ou não. Tem gente que não gosta de pôr a mão, tem gente que não gosta de toque. Então, tem gente que não põe. Então, é imposição de mãos. Eu posso somente intencionar que eu estou fazendo reiki, assim, ó. Não preciso necessariamente tocar. Imagina no animal. Às vezes, um animal é bravo. Você vai tocar um animal?
Então você pode só intencionar, como você mostrou naquele vídeo seu, Roberto. Eu fui à loucura quando eu vi. Tá. É, então, o toque sutil não necessariamente tocar mesmo, mas a intenção também, tá? E isso induz a estados de coerência, que é, a gente fala que a água que tem no nosso corpo é uma água coerente, né? Isso induz a estados de coerência comuns em sistemas fractais saudáveis. É isso que o Reiki faz. Reestrutura. De acordo com, assim, o possível daquele organismo, certo? Não é milagre. É aquilo que aquele organismo está propenso, né? Porque tem toda uma questão ali fisiológica, biológica, emocional. Não é milagre, mas aquilo que é permitido, que é possível, vai acontecer de uma maneira muito linda, tá? Pode passar. Ah, aí eu coloquei, não vai dar para passar, viu, Roberta? Mas é que eu vou deixar o link, que é assim, ó. Lembra que eu falei da Associação Brasileira de Praticantes de Reiki? Nesse, é um vídeo de 22 minutos, é bem curtinho. É só a apresentação do professor Robson Quitério. Ele é da Unesp. E agora ele está em Portugal fazendo, muito legal o estudo que ele está fazendo. Então, ele foi aí em Portugal apresentar um resultado de uma pesquisa que eles fizeram sobre os efeitos do reiki em adolescentes com diabetes. E aí ele foi, ele apresentou, mas ele falou assim, então é muito legal, e agora ele foi lá para, porque na Europa já é um pouco mais avançada a questão, a aceitação do reiki na, na saúde, de maneira geral, assim. Então lá os estudos estão mais avançados, então ele está fazendo lá. Muito, muito interessante o estudo que ele está fazendo lá, em Portugal. E aí eu deixei o link porque é 22 minutos, é rapidinho, tá? Pode passar, Roberto. Daí eu vou colocar, eu vou mostrar para vocês o caso meu, tá? Porque assim, ó, reiki pode ser feito presencialmente, mas também à distância, tá? Então eu coloquei, já que estamos aqui com a maioria em veterinários, isso aqui é uma amiga minha, ela, ela pediu para eu fazer reiki, eu acho que até fiz print depois da conversa. Ela tinha adotado esse gatinho pititiquinho aí, os dois de rua, mas a primeira estava antes e ela adotou esse. E a gatinha estava arrebentando o pequenininho. Então ela estava nervosa porque ela não tinha ido trabalhar esse dia, porque tinha sido no final de semana. Então esse dia ela não tinha ido trabalhar ainda, mas ela precisava ir trabalhar. Mas não tinha ido porque ela estava arrebentando o pequenininho. Mas ela precisava ir, então ela falou assim: Kelly, pelo amor de Deus, manda reiki para mim, para esses gatos, porque eu preciso ir trabalhar. Tá bom, então vamos fazer. Então ela mandou um vídeo, não sei, dá para dar play nesse vídeo, Roberta? Ela estava só batendo no pitiquinho. Tá sem o som mesmo. É que quando você compartilha, você tem que colocar para compartilhar o som, Roberta, na tela. Eu coloquei o mesmo do sistema. Mas tudo bem, não Ouvindo? precisa. Deu para ver, né, que a bichinha estava batendo nele, né? Uhum. Então tá. Aí ela pediu para eu fazer, e aí, quando eu fiz o reiki neles, os dois lindos dormiram um do lado do outro no colo dela, porque daí dormiram os três. Ela dormiu e os gatos também. Aí, beleza, eles dormiram. E depois, quando acabou, ela me mandou um outro vídeo, bem curtinho lá, ó. Não sei se dá para ver, que o pequenininho tá lá no fundo da caixinha, atrás da gata, ó. Ela tá linda, harmoniosa com ele lá dentro. De boa. E depois eu mandei uma mensagem para ela alguns dias, porque eu falei, vai que foi só hoje, né? Eu mandei depois, porque eu falei, eu quero compartilhar isso com o grupo, mas eu quero saber depois como que está. E daí eu mandei, depois de uma semana, eu mandei mensagem para ela me falar como é que eles estavam. Aí pode pôr no próximo slide, Roberto, por favor. Aí depois foi uma semana depois, tá vendo? Ó, eles estão super bem, super grudados, parece que nasceram um para o outro mesmo. Acabou a graça do bichinho, entendeu? Então, assim, à distância. Foi muito legal isso. Eu fiquei assim, assim, eu vejo isso todo dia.
Mas todo dia eu me surpreendo, entendeu? Porque eu quis pôr esse exemplo porque é com gato. Eu sou terapeuta de pessoas, mas às vezes surgem essas tretas aqui para eu ajudar e acontece, tá bom? Próximo, acho que acabou. Deixa eu ver. Ah, só isso. Por que que precisa fazer curso, né? Sendo que a energia universal está aí, né? Todo mundo tem. E por que que precisa fazer curso de Reiki, então? Bom, primeiro, porque o Reiki tem esses princípios aí, e a gente, quando a gente se propõe a fazer, ser reikiano, primeiro a gente olha pra gente, um bom tempo na autocura, tá? O Reiki tem esses 5 princípios. Então, não é só chegar lá e ficar fechando o olho, colocar a mãozinha e mandar boas energias, não é isso. É mudar, sabe? É olhar e olhar a vida de uma maneira diferente, viver a vida seguindo esses princípios. Então, essa é a diferença. Por isso que a pessoa vira um terapeuta, por isso que a gente faz o curso, para entender a história, quando a gente faz o curso, a pessoa é iniciada, mas é como se fosse, é um ritual, vamos colocar assim, apenas para que a pessoa entenda assim, assumi um compromisso. Agora eu vou viver, agora eu virei reikiana, então eu vou viver seguindo esses princípios, tá? É por isso. Porque assim, então qualquer pessoa pode trabalhar com. Claro que pode. Se você se concentrar, ficar quietinho, você vai sentir. Se você se conectar, você vai sentir que você tem essa conexão energética com uma força aí maior, que você pode dar o nome que você quiser. Mas o que te diferencia? Por que que você é um reikiano? Porque você passa por esse período de treinamento, entende e começa a viver seguindo você muda um pouco. E primeiro, você se cura. Porque também não adianta, né? Você querer sair ajudando todo mundo se você não está bem ainda, tá? É isso. E aí, eu coloquei só isso aí, que é só para finalizar. Reiki é sério e Reiki funciona independente da sua crença. Não tem nada a ver com religião. E, como eu falei lá no começo, lá quando o Uzui trouxe, né, sistematizou o reiki, ele falou, vai ser expandido, e realmente foi. Hoje existem muitas pessoas que acabam misturando com religião. Isso não significa que esteja errado, mas acontece que às vezes para uma ou para outra pessoa não dá certo. Então, quando você tiver interesse em receber reiki, veja a pessoa com quem você vai, né, a pessoa que vai aplicar em você, porque às vezes você se identifica com aquela pessoa, com as crenças, até com a religião, porque pode misturar com religião? Pode, claro que pode. Precisa? Não, porque não tem nada a ver com religião. Mas existem pessoas que fazem. Então, depende daquilo que você acredita que é o correto, que funciona para você, tá? E como eu falei, não depende de crença para funcionar. Só depende de você estar aberto, de dar permissão, tá? E aí agora eu terminei porque eu planejei ficar um pouco para dar um tempo para vocês fazerem perguntas se vocês quiserem. Muito bom, hein? Gostei muito, Kelly. Muito obrigada. Eu tenho dúvidas. Eu Tá? estava lembrando aqui, tem inclusive um trabalho da USP, né, que foi publicado em 2016, provando a eficácia da terapia de imposição de mãos. Eu acho que o pesquisador ganhou até um prêmio, né, na Europa por causa disso e tudo mais. Então, assim, que tem comprovação científica, né? A gente sabe que tem resultado. Me diga uma coisa, como é que é essa história dos níveis? Explica um. Do nível. Uhum. Mas é como eu te falei, assim, um monte de gente me mostrou esse post que saiu assim da USP e tal. É, ele ficou, na verdade, foi o Ricardo Monesi. Hoje ele trabalha no AC Camargo e foi ele que ajudou a. Lembra que eu falei lá no começo das PICs, que em 2017 foi autorizado? Ele trabalhou incansavelmente para que isso acontecesse. Hoje ele trabalha no AC Camargo e ele orienta trabalhos de pós-graduação em terapias integrativas. Quando ele fez o mestrado dele, não colocou reiki, mas no doutorado já saiu reiki, assim, né, no nome. Mas o Dr. Ricardo ele fez com o Reiki Usui, porque como eu te falei, o Reiki Usui tem essa questão de níveis, outros não têm.
Então, como que é? Então, nível um, a pessoa aprende a fazer, aprende o básico, mais ou menos isso que eu expliquei para vocês de uma maneira rapidona. Aprende a história do reiki e, e aprende as posições, aprende, por exemplo, esse negócio de chakra não tem nada a ver com reiki, porque chakra e japonês não bate, né, gente? Porque chakra não tem a ver com o Japão. Mas foi a Takata que trouxe, quando ela trouxe para cá. Mas faz muito sentido, porque também tem a ver com os meridianos, e o reiki trabalha, tem um fundinho dos meridianos da medicina tradicional chinesa. Então, a pessoa aprende isso no nível um e o nível um é o nível de descoberta, de autocura. Você pode aplicar em outras pessoas, pode aplicar em objetos, pode aplicar na água, na comida, em plantas, em animais. É isso. No nível 2 você aprende. O reiki tem símbolos de poder. Eles não são secretos, você pode digitar aí no Google, vai aparecer. Mas eles são sagrados. Então, você aprende qual é o poder desses símbolos e você aprende a aplicar à distância. Então, quem faz o nível um não aplica à distância. Você pode aplicar à distância e você aprende um símbolo tem a ver com tempo também. Então, tempo e distância. E é legal que tem um rapaz que é também professor de Reiki, eu não sei qual que é a nacionalidade dele, mas ele fez um estudo, foi muito legal. Ele fala que ele é o primeiro que provou, não foi, mas enfim, a pesquisa dele é uma pesquisa legal porque é diferente. O que que ele fez? Ele não fez com pessoas. A pesquisa dele ele fez com água. Desculpa. Então, nesse sentido, realmente foi a primeira, porque ele fez com a água. Então, ele analisou como ficava a molécula da água antes e depois do Reiki. Desculpa. E aí ele mostrou que com a ativação dos símbolos, elas também sofriam alterações. Aí é isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estava bem ansiosa pela sua apresentação, Kelly, pois esse assunto eu tinha muita curiosidade. Então, na verdade, eu tenho mais de uma pergunta. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer é sobre a questão da permissão, e aí eu vou explicar por que da minha pergunta. Porque uma colega minha falou que tem um filho muito hiperativo e esse filho ia fazer karatê, não sei com quem lá, não sei qual dessas artes marciais aí, essas atividades, e ele voltava muito calmo. É, e ela um dia perguntou para o professor: Nossa, mas o que que você faz que o meu filho fica tão bem aqui, tão calmo? Ele falou: Faço reiki. Faço reiki nessa garotada toda que você está vendo aí. Bom, veja, nem a mãe do garoto sabia o que acontecia. O garoto com certeza não foi inquirido. Olha, posso fazer reiki em vocês, garotada? Não, isso não acontecia. Então eu queria que você explicasse, por favor, essa questão da permissão, porque eu acho muito. Às vezes eu não consigo entender essa questão de você ter que pedir permissão para fazer o bem, sendo que você apenas está dirigindo uma energia universal. Acredito que o reikiano ele é apenas um direcionador de uma energia que na verdade é acessível para todos. Então eu queria entender essa parte que é explicada e falada dentro da questão da permissão, por favor. É a primeira pergunta, por Tá? favor. É, a permissão é assim. Se você sente, por exemplo, e quando às vezes você faz numa pessoa acamada, você não sabe se ela vai, né? Ela não verbalizou. É uma questão mais de sentir. Por exemplo, esse professor, ele tem conexão total com essa molecada e provavelmente ele sentiu que ele podia fazer. E às vezes a criança, inconscientemente, ela não vai aceitar. Mas se esse menino voltava mais calmo, mais tranquilo, mesmo sem saber, ele já estava dando permissão. Porque quando, eu não falei,
Tem os outros níveis, depois eu acabei não falando para a Roberta, mas assim, os outros são 4 níveis, o Reiki, o Zui. Você vai só aprofundando mais, entendeu? Então você vai entendendo mais, sentindo mais. É que sabe o que acontece, Giane? Principalmente quando faz o nível um. A pessoa quer salvar todo mundo. Não, que nem você falou assim, mas é só fazer o bem, mas, gente, se a pessoa não quer receber o bem, entendeu? E assim, quando a gente faz o reiki, a gente entende, por isso que a gente faz o curso, a gente entender que a gente realmente é só simplesmente um bambu, o símbolo do reiki é um bambuzinho, a gente se coloca como um bambu, e assim, eu só vou direcionar se eu sentir que eu tenho permissão, e essa permissão, ela pode ser verbalizada ou não. Mas aí você tem que estar um pouquinho mais, vamos colocar assim, avançada, vamos colocar dessa forma, entendeu? Porque senão, meu Deus, que nem eu, quando eu dou o curso de reiki, todo mundo, não, já posso fazer na minha mãe, no meu cachorro, no periquito, todo mundo. E não é assim, entendeu, Jane? Deu para entender? Eu acho que deu para entender, sim. Ela não Tá. precisa ser verbalizada, Não. ela tem que ser sentida, mas ainda assim, eu acho Hum. que as coisas, essa permissão, né? Por exemplo, você está falando do reiki, mas algumas coisas que você está falando, eu encontrei elementos muito parecidos em outras fontes que eu tenho lido. Então, por Mas exemplo, o Zui, ele ficou na Índia, ele ficou na China, ele ficou. Então, assim, tem muitas coisas que você vê na filosofia dele que você vê que é de outras tradições, entendeu? Com certeza, tem mesmo. e Tem aí, por sim. exemplo, tem uma delas que fala que você pode apenas dizer assim, pedir permissão para que aconteça o bem maior, Para o bem maior, sim, porque às vezes a para o bem questão maior. da cura ou de você ajudar alguém, ela independe da sua vontade mesmo, né? Sim. Então, só o fato de você pensar dessa forma, verbalizando ou não, mas fazendo as coisas com esta consciência, você fica tranquilo. E é um tipo de permissão, só que uma permissão a alguma coisa superior, né? É. Mas eu, por exemplo, eu sou terapeuta, Jeane, e eu falo assim, eu uso o reiki para mim é a base, mas eu trabalho com outras terapias e tem pessoas assim dos meus grupos dessas outras terapias que pedem para que eu atenda. E várias vezes eu atendi pessoas que falaram que não quer reiki, não quer, não permite. E o que que eu vou fazer? Então tá bom, então eu atendo sem enviar reiki. Para mim é uma coisa, a primeira vez eu falei, Senhor, como é que faz isso? Mas é isso, não dá, se a pessoa não está permitindo, tá tudo bem. Eu queria E aproveitar e fazer uma outra pergunta, a minha última, para não monopolizar as perguntas. É que realmente é um assunto que sempre me chamou atenção, né? E não é sempre que a gente tem a oportunidade de falar com uma pessoa experiente como você. Mas, por exemplo, a questão de você falar que a pessoa tem que se trabalhar primeiro, né? Se curar primeiro. Eu entendo que esse processo de você querer estar melhor e bem e saudável é um processo para a vida toda, né? Você não consegue fazer isso. não, Isso é um processo de sua vida. sim, Então, daí eu não sei se eu fiz o entendimento equivocado. Você foca no seu autocuidado, que eu entendi que tem que ser o primordial, né? uhum, Mas mesmo que você não tenha, talvez, uma nem mesmo uma saúde perfeita, você teria capacidade de sim, captar claro, essa, né, sim. para ajudar outra pessoa, Mas certo? quando você faz o nível um, né? Então aí várias coisas, a gente conversa sobre várias, todas essas questões aí que você está falando, porque geralmente quando a pessoa procura para fazer o curso, foi o que aconteceu comigo, eu estava doente. Acontece isso, tá? Então, você acaba olhando para algumas questões suas e fica mais leve. E aí, essa necessidade de querer ajudar tanto, ajudar, mas de uma maneira leve, aí fica mais leve, é só isso. Porque conforme a gente vai entrando nesse caminho, né, você vai vendo que quem é você, né, na fila do pão? Você é cheia de camadinhas, né? Então, você arrumou uma feridinha aqui hoje, mas amanhã vai ter outra e depois outra.
mas você fica mais numa posição de mais neutra. Eu acho que é isso, a gente aprende a ficar um pouco mais neutra para conseguir se conectar com essa energia universal de uma maneira neutra, porque é isso que o reikiano é, entendeu? A gente é neutro, tem que ser. E eu sempre falo assim para os alunos, ó, se você está aplicando o reiki na pessoa, você está sentindo que, ó, eu quero fazer, tira essa dor daqui da Giane, acabou, você não está mais fazendo reiki. Aí a sua energia vital está indo. Você vai acabar cansado, entendeu? É isso. Entendi. Então, se bem aplicado, você não vai gerar expectativa no resultado e Nem. pouco você vai ficar mais cansado ou fraco ou coisas dessa natureza, E certo? acontece isso com você porque você, por algum motivo, você intencionou a sua energia ali. Você sabe aquela coisa assim, meu Deus, deixa eu ajudar essa pessoa aqui. Porque acontece, né? A nossa mente como é. A hora que a gente. Então, o que que a gente treina quando a gente está ensinando o reiki? Ó, viu que começou a radinho lá ligar e começou a falar, ó, desliga, volta, lembra que você é o canal. Só o canal. Quem faz essa conexão aí é a energia universal, seja lá qual for, como você chamar. Não você, não é você. Não adianta você desejar, entendeu? E essa energia sabe qual é o bem maior da pessoa, você não sabe. E quando você. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a impressão que eu tenho é que toda vez que você usa uma terapia como essa que você trabalha em animais, parece que sempre vai ter aquele resultado, sabe? É como se para o animal sempre fosse algo, como é que eu vou explicar? O ser humano, ele é mais complexo, né? Mais efetivo para o animal, né? É isso que eu quis dizer. É o que você observa, não? Porque o animal é assim, a mesma coisa da permissão. Quando você começa, você sente a permissão ou não do animal. Entendeu? Com o animal é bem diferente, assim, porque não é que nem a gente ensina as posições das mãos. O animal, às vezes, você fica assim, um minuto ele fala, tchau, hein? Fui, não quero mais. Porque ele é bom. Primeiro que o animal é muito mais conectado do que a gente, sem esse monte de poluição que a gente tem. Então, ele se conecta muito mais rápido com a energia universal. Então, tudo é mais rápido para ele. Mas é aquela coisa, da maneira que vai ser o melhor para ele. Como nós não sabemos. Mas sim, com certeza para eles é mais efetivo, porque eles não têm esses filtros que a gente tem, né? Interessante isso, né? Ah, maravilhoso. Muito obrigada. De Muito nada. obrigada. Adorei. Tinha um cachorrinho aqui, vizinho, latindo muito. Eu falei, Senhor, eu preciso fazer reiki pra ele, porque ele não vai deixar eu atendi hoje antes. E ele participar, porque estava muito barulhento. E aí eu falei, não, vou fazer reiki para esse serzinho, vou ver se ele me permite. E aí eu fiz, olha que silêncio lindo que tá agora. Entendeu? É isso. Deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Não. Tem mais alguém, gente, que quer fazer alguma pergunta? Mais alguém, Gabi? Muito legal, viu? Nossa, Eu é, gostaria de fazer uma colocação. Posso? por favor, quem tá falando aí? É a Mayara. Ô, Oi, Mayara, Nayara. Oi, boa noite. boa Boa noite. noite. Então, é importante, eu acho que também, não sei se acontece com você também, Kelly, que acho que você estava falando aí com a Giane sobre alinhar as expectativas com o receptor, seja um tutor de um animal, né? Porque já me aconteceu da tutora me procurar, o animalzinho estava em situação terminal ali, e ela me procurou, ela falou, eu quero que você cure o meu animal com o reiki. Aham. E, e aí eu expliquei para ela, né? Falei que a cura, ela é relativa, né? Às vezes a cura que o animal precisa é fazer a passagem, né? E então é importante, porque assim, o reiki ele não é milagroso, né? Ele vai proporcionar a cura ao nível do que o animal precisa, né? Então
Às Por vezes isso que acontece da gente enviar o reiki e o animalzinho desencarnar. sim, e por isso que eu acho é importante fazer realmente o curso para a gente trabalhar tudo isso, sabe? Eu estou começando agora a ser professora de Reiki, mas eu adorei, porque continuar depois, sabe? Depois que terminam as aulas que e os alunos vão fazer, trabalhar isso, porque é muito importante. Porque imagina, já aconteceu comigo de, assim, eu faço reiki e a pessoa começa a passar mal depois. E aí mas é o seu reiki. Isso não existe, não fui eu. Ela passou mal porque era um período que ela precisava, é uma limpeza. Hoje todo mundo sabe que precisa sair, enfim. Mas se você não está consciente disso, você fica pensando, eu fiz na minha cachorrinha. Lembra que eu falei que eu fiz por causa da minha cachorra? Eu fiz nela um dia, antes de eu ser terapeuta, que eu só era reikiana. Eu fiz o reiki nela. O que que aconteceu? Ela tinha um tumor no fígado. O tumor dela estourou. Eu já sabia que ela tinha o tumor. E eu não queria operar, porque ela já era velhinha. E eu falei, não, deixa ele aí. O dia que ela desencarnar, ela desencarnou. O dia que eu fiz o reiki nela, na madrugada o tumor estourou. Simplesmente eu tive que levar na veterinária. Ela falou assim: ou opera ou morre. E se não operar, vai morrer também. Eu falei, então opera. Ela viveu mais 4 anos depois disso. Mas eu fiquei uns 3 meses sem fazer reiki, porque eu falei, foi eu que estourei o tumor da minha cachorra. E aí eu tive que outra amiga vir, porque eu não era terapeuta na época ainda, eu era só reikiana, né? Eu só fazia reiki. Eu só era praticante. Eu tinha nível 1 e nível 2. A minha amiga veio e falou, Kelly, você tem que pensa bem, olha o que que você fez, foi para o bem dela, porque se não tivesse estourado, ela poderia. Então, assim, eu tive que. Eu falei, eu não vou fazer mais reiki ninguém, não, porque eu vou fazer estoura o câncer no tumor, porque realmente estourou o tumorzinho dela. Então, se a gente não está preparado como reikiano, você pira, entendeu? Por isso que é importante a gente saber, né? Isso. Boa Tem noite, alguém que tem pessoal. mais a pergunta? Com o bonde andando, né? Oi, Gabi. Peço perdão, mas depois eu vou assistir para poder fazer as perguntas, né? Tá bom. Mas aproveitando o ensejo que, assim, eu peguei esse final da conversa, é interessante vocês comentarem. Eu tinha comentado com a Rô, a importância mesmo da gente tirar a nossa expectativa e a do tutor das coisas, né, de tudo. Esse final de semana e até a forma como a gente tem que se cuidar no pós-trabalho, né? Porque o que que aconteceu? Eu tive a oportunidade de atender uma moça no pronto-socorro de um hospital. Eu também estava, por um acaso, lá acompanhando outra pessoa. E a moça melhorou e ela depois veio me agradecer e falar: eu só estou indo embora por sua culpa. E aí, na hora, eu falei assim: olha, talvez você não vai entender agora, mas não é culpa minha. Seu corpo fez o que ele precisava fazer. E o quanto isso é importante tirar a expectativa, porque todas as vezes que eu trabalho com expectativa, além de não dar certo, eu me frustro, né? É. Porque é o que acontece. Então, isso é algo muito importante. Eu vejo que todas as terapias que a gente trabalha, manuais, energéticas, todas elas nós temos que entender que nós somos realmente só um canal, né? Um meio de comunicação, um facilitador, talvez seja a palavra mais É. adequada para aquele corpo fazer o que ele precisa. E nem sempre o que ele precisa é o que nós achamos que é É. correto, e os tutores também, né? É isso, a gente aprende que nem. A gente aprende várias técnicas, o reiki é uma delas, eu amo, mas tem outras. E a gente tem que entender assim que a gente é só um observador. Você observa o trabalho ser feito, você não faz nada. Sua É. mão é usada. É isso. Sem expectativa. Começou a ter expectativa, volta. Sempre. Deixa eu te perguntar uma coisa, você, agora eu não peguei o assunto, então me desculpe se é uma pergunta que já foi esclarecida. E eu não conheço nada de reiki, né? Vocês trabalham também só o animal ou trabalham o animal e a pessoa e o tutor ao mesmo tempo, assim? Ou só quando permite mesmo? Eu ouvi a pergunta no final, mas o quanto que você permanece nessa situação da pessoa não aceitar o tratamento? Geralmente, o certo é tratar o tutor junto, mas, né, não dá para fazer só em animal. Dá para Quando o fazer sim. tutor fala que não, você chega
atentar depois à distância por intenção para Eu, saber se o eu corpo tenho uma aceita. amiga, eu tenho uma amiga que trabalha, preciso chamar ela para esse grupo, ela é veterinária e ela faz, por exemplo, ela fala assim, sempre que ela faz qualquer procedimento nos cachorrinhos, nos pets, né? Ela faz reiki, independente se o tutor permite ou não, porque assim, o animal, você precisa pedir permissão para o animal, não para o tutor, para fazer reiki. Você precisa pedir permissão para o tutor para fazer reiki nele, na pessoa, do tutor. Agora, no animal, não. Você, como veterinário, você sente, aqui rola, aqui não rola. Gente, sempre rola. O animal sempre rola. Tenho É certeza. bem difícil, não rola. É, Sempre. mais ou menos eu também, quando eu trabalho, tipo assim, que eu tô fazendo, eu vejo que cabe o que eu posso, né? Eu Não, também, o animal permite. eu faço com a permissão do animal mesmo, né? É. Não, porque o tutor às vezes nem sabe. Tem muitos tutores que pensam que tem a ver com religião, né, gente? Mesmo a gente explicando, as pessoas. Então, faço pelo animal e deixo o tutor decidir. Sim, É isso. Obrigada. muito bom. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Acho que foi bem esclarecedor. Eu não vejo a hora de fazer o curso, porque eu realmente preciso aprender essa visão para dentro e esse autocuidado que eu me negligencio muito, e por conta disso eu fico sempre esgotada. Ao final de todos os dias eu estou esgotada, É, né? Então isso não tem é, volta longa, né? não. Se você quiser parar a gravação, eu queria falar, só perguntar, tem 12 pessoas, né, aqui na. Eu queria, só se vocês quiserem,